Olá, tudo bem com vocês? Como catequista, principalmente catequista de adultos, sempre aparece uma questão ou outra muito interessante, uma pergunta. E uma que vou procurar responder neste vídeo e que me fizeram outro dia é: padre pode envolver-se com política? Padre pode fazer campanha política? A função primordial do sacerdote, a primazia do seu ministério está em ele ser pastor, pastor de um rebanho. Então, sendo pastor de um rebanho, ele deve congregar, ele deve unir esse rebanho e não dividir o rebanho, separar o rebanho. Essa é a função do pastor, né, do sacerdote como pastor numa comunidade. Ele está ali congregando numa comunidade para que essa comunidade não se disperse, mas esteja trabalhando, vivendo ativamente de forma unida. Igreja é sempre comunhão, ela não é dispersão. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, se um padre, então, se envolve com política, com campanha política, e em se tratando de política, a gente já percebe divisões, separações, não é? Por exemplo, hoje nós vivemos uma situação política no Brasil bastante polarizada, não é? Então, se um padre toma um determinado partido, ele vai ficar com um determinado grupo e vai se separar de outro. E isso não faz parte do seu ministério. Então, ele não deve, não pode se envolver com política, fazer campanha política, fazer panfletagem política. A função do sacerdote, do padre em sua comunidade é orientar a sua comunidade. Politicamente ele pode fazer isso, de forma política, né? Vamos dizer assim. Só que ele não pode tomar partido, direcionar as pessoas para um determinado partido. Ele deve esclarecer a sua comunidade, os seus fiéis, sobre a importância do voto, sobre a importância de se fazer uma boa escolha política. Essa é a função do sacerdote e não de direcionar a sua comunidade ou de apontar este ou aquele candidato. Portanto, não faz parte do ministério do padre escolher lado. Ele só tem um lado, o lado do povo, o lado da comunidade, congregando essa comunidade em torno de um único pastor, que é Jesus Cristo. Então, o padre não tem um determinado partido ou um determinado político como referência na sua vida para indicar as pessoas. Ele tem o Evangelho, ele tem Jesus Cristo. Isso é o mais importante na essência do seu ministério, no exercício do seu ministério. Não que o padre não seja um homem político como todos nós somos. Sim, ele está envolvido socialmente numa comunidade, numa sociedade, e ele precisa também exercer a sua função social, a sua função política, mas é uma coisa privada, particular. Ele também vota, ele também escolhe, mas isso é de fórum íntimo. Ele não partilha e nem compartilha isso com ninguém. Como cada um de nós também fazemos as nossas escolhas individuais, pessoais. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não é que não tenha padre se envolvendo com política, tem sim. Tem padre se envolvendo com política. Mas quando um padre se envolve com política e ele aparece apontando um lado ou direcionando as pessoas para um determinado lado, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é a Igreja Católica fazendo isso. É aquele indivíduo, é aquele sujeito, é aquele padre de forma individualizada. Ele não representa a instituição em si mesma. Outro dia, por exemplo, acompanhando a comitiva do presidente da República
à Inglaterra para os funerais da Rainha Elizabeth, estava presente na comitiva presidencial um pastor e um padre. O padre está ali de forma individualizada, de forma pessoal. Ele não representa a Igreja Católica e não responde pela Igreja Católica como instituição. Ali está envolvido desejos pessoais, vontades pessoais, ambições pessoais, mas não que ele represente a Igreja Católica. Se fosse uma representatividade da Igreja Católica, com certeza não seria um padre, mas talvez um bispo fazendo esse trabalho, esse acompanhamento. Portanto, não devemos confundir as coisas. A Igreja Católica, ela não se envolve em política, isso no campo ministerial. A função da Igreja Católica é unir, é congregar as pessoas e não dividir as pessoas. É também função da Igreja orientar as pessoas e, como eu disse, não direcioná-las para este ou para aquele. Encurtando a conversa, não. O padre não pode se envolver com política, não pode fazer panfletagem política, muito menos tomar partido político. A essencialidade do ministério sacerdotal, como eu disse no início deste vídeo, é ser pastor, zelar pelo rebanho como um todo, não esquecendo nenhum pelo caminho.